Fala, noturnos, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno, lá do Leitor Noturno, e esse é o nosso retorno aqui ao YouTube. Depois de um hiato aí de mais de um ano sem gravar vídeos aqui pro canal, eu resolvi voltar e para comemorar esse retorno vou falar sobre o lançamento do Josh Malerman, do autor Josh Malerman, Mallory, que é a sequência de Caixa de Pássaros, então se liga aí. Então, Caixa de Pássaros foi um livro lançado em 2018, que ano passado, em 2019, fez muito sucesso por um filme que foi produzido pela Netflix e estrelado pela Sandra Bullock. Eu li o livro no momento do lançamento dele, já li todos os livros do Josh Malerman, já li Piano Vermelho, que inclusive é o único que eu gostei dele, depois li Caixa de Pássaros, depois li A Casa no Lago e não gostei de nenhum, a não ser de Piano Vermelho. Mas, como eu já tinha lido o Caixa de Pássaros e estava saindo a continuação dele, eu disse, não, vou ver se é bom realmente esse livro, se o livro muda a minha opinião sobre o autor, mas já adianto para vocês que não mudou em nada. E eu já vou explicar isso. Bom, Mallory se passa 10 anos depois do final de Caixa de Pássaros. A Mallory e os filhos dela já estão a salvos das criaturas, eles conseguiram fugir, como pode ser visto no filme, e passam 10 anos em uma comunidade afastada de tudo, sem olhar para nada, vendados, as duas crianças ali embaixo das asas da Mallory, que não permite que eles façam muitas coisas. E aí já tem a meu primeiro pensamento sobre o livro, que para mim a Mallory é uma mãe bem, como eu posso dizer, não deixa os filhos dela viverem, impede que os filhos tenham uma vida normal por algo que talvez possa acontecer a eles. Então isso é algo que a gente vê muito na sociedade, inclusive na série The Act, que é uma história real, também temos uma mãe ali que impede que a filha viva. A Mallory não chega a esses extremos, mas eu acho sim que ela é ali um pouco, talvez, abusiva com as crianças, impedindo que elas tenham a vida delas. Mas, bem no comecinho do livro, eles recebem um visitante indesejado, um visitante que não poderia estar ali, e as duas crianças acabam abrindo os olhos para o mundo, quase que literalmente. E depois dessa visita, os medos da Mallory são reacendidos, são revividos, e ela vê que ela vai ter muita dificuldade para fazer com que as crianças permaneçam ali naquela comunidade, permaneçam sem ter contato com ninguém, mas também permaneçam a salvo das criaturas, que é o que tanto amedronta a Mallory durante todo o Caixa de Pássaros e durante esse livro. Ela não sabe de nada, não sabe como o mundo está, não sabe as pessoas que estão vivas ou não, e eles vão sair numa viagem em busca dessas respostas aí, saindo da zona de conforto do ambiente aonde eles conseguem ficar tranquilos. Então é esse o mote do livro. Vou começar falando para vocês das coisas que eu gostei no livro. O livro tem uma intensidade muito boa, o narrador a todo momento troca a pessoa que ele está descrevendo, como se as cenas fossem meio que contínuas, assim, uma hora ele está falando da Mallory, outra hora ele está falando do filho dela, outra hora ele está falando da Olympia, que é a filha da Mallory, e vai trocando isso a todo momento dando uma sequência de ação para o livro. Isso é muito legal, deixa a gente tanto sem fôlego por estar assistindo tudo aquilo dali, por estar lendo aquilo dali, como muito animado para continuar o livro, porque tu vai querer saber o que vai acontecer naquela breve pausa que está acontecendo entre o que ele está falando do personagem principal e passa a falar de outro personagem, e aí tu quer acabar a história daquele segundo personagem para pegar a continuação da história do primeiro, e isso dá uma intensidade pro livro muito legal. É algo que o Josh Malerman faz em todos os livros dele, menos em A Inspeção, porque A Inspeção é muito ruim, realmente. Esse daí foge até do meu pensamento da literatura do Josh. E isso é muito intenso, muito rápido, o livro tem uma leitura muito fluida, tu lê o livro muito rápido, ele tem um pouquinho menos de 300 páginas, mas eu consegui ler ele em 2 dias, teria lido em um dia se eu pegasse um fim de semana para sentar e ler ele, é um livro de uma leitura muito, muito rápida mesmo, pela maneira como ele constrói o livro, isso é muito legal, gosto muito disso na literatura de Josh Malerman. Outra coisa que
Eu já disse pra vocês que eu não gosto do estilo literário dele, mas ele é um estilo literário que serve pra muita gente. Tem muita gente que gosta muito do Josh, e eu entendo, e dá pra ver em todos os livros dele que ele mantém o mesmo estilo literário, o mesmo estilo de desenvolvimento dos livros, a mesma... ele não se perde de um livro pro outro. Se tu gosta da literatura dele, tu vai gostar de todos os livros. Se tu não gosta, tu não vai gostar de nenhum deles, porque eles são exatamente da mesma forma, assim, o mesmo desenvolvimento, o enredo muda porque as histórias entre si mudam, mas ele tá sempre querendo esconder algo entre linhas. Para quem gosta de livros que fazem a gente pensar, é um escritor muito bom. Então, quem gosta de Josh Malerman não vai se decepcionar com esse livro, vai amar Mallory sem nenhuma dúvida. Assim como quem não gosta não vai ter nenhuma surpresa, ele não mudou o jeito dele de escrever, então isso faz com que quem não goste continue não gostando dele. Além da escrita dele ser muito rápida, ser muito fluida, ela também tem uma intensidade absurda, ela te deixa preso no livro de uma forma muito grande. E isso pode ser bom, como também pode ser ruim. No meu caso foi ruim, porque a intensidade que o livro passou para mim foi eu fiquei muito tempo procurando entender o que o Josh estava tentando escrever entre linhas ali, o que ele estava tentando dizer com tal frase, o que ele estava tentando dizer com tal cena, e talvez ele não quisesse dizer nada, e isso me deixou muito frustrado. Mas quem gosta dessa intensidade, quem gosta de ficar sempre pensando o que tem por trás do livro, sempre criando teorias, criando teses sobre o que está acontecendo, sem dúvida nenhuma vai amar o livro, porque é isso que ele faz durante toda a obra. E é aí que começam os pontos negativos. Muita coisa que ele abre no livro, muitas janelas que ele abre no enredo, muitas histórias que ele conta ficam simplesmente sem resposta. Isso pode ser bom para quem gosta de finais abertos, para quem gosta de livros que deixam uma dúvida no ar, para quem gosta de ser surpreendido, para quem gosta de criar a sua própria história, mas é muito ruim para mim. Eu gosto de criar minha própria história, gosto de saber quem é o suspeito, de criar as minhas teorias, de criar possíveis caminhos para a história, mas eu gosto que em algum momento o autor me diga se eu acertei em tudo aquilo que eu criei ou se eu estava completamente errado, e talvez a surpresa que vai me causar me deixe mais apaixonado pelo livro ainda. E o Josh Malerman simplesmente não faz isso, como não faz isso em nenhum dos livros dele. Os livros dele são completamente abertos, contam histórias que você pode interpretar da maneira que você quiser. Como eu disse, tem muita gente que gosta muito disso, e esses são os fãs do Josh Malerman. E eles têm todo o direito de ser fã de Josh Malerman, porque ele realmente corresponde a esse fato. Se você gosta de criar suas teorias e de ter um final só seu para aquele livro, com certeza ele é um dos melhores escritores que você vai encontrar na literatura atual. Mas se, como eu, você gosta de livros fechados, livros que respondam a todas as perguntas, livros que te deem tudo o final dele mastigado, e eu deixo claro isso, o problema meu com Josh Malerman é o final. O final dos livros dele não são encerrados da melhor maneira, para mim. Não são encerrados da maneira que eu gosto que um livro seja encerrado. Mas todo o desenvolvimento dele é muito legal, é muito bom, deixa um suspense no ar muito bacana. A partir de agora vão ter spoilers do livro, tá? Do segundo livro, de Mallory já. Não são spoilers muito arrasadores, mas vou mostrar para vocês a minha ideia, o que me deixou muito brabo e muito chateado com o livro. Coisas que ele abriu e não fechou de nenhuma forma, e você vai ter que interpretar isso do seu jeito, ter as suas respostas, ou procurar na internet as respostas de outras pessoas que infelizmente não são as respostas do autor, e a não ser que o livro tenha uma continuação, você vai ficar com as respostas para você, a não ser que você compre a ideia de alguém da internet que ache que aquela explicação é muito boa, mas do Josh Malerman no livro você não vai ter explicação sobre essas coisas. Então se liga aí, a partir de agora tem spoiler. Acabou o primeiro livro, começou o segundo livro, acabou o segundo livro, e até agora a gente não sabe quem são essas criaturas aí que quem olha pode enlouquecer, pode morrer e tá aterrorizando todos os lugares. Então, a principal fonte de medo do livro, a gente não sabe nada sobre elas. Até nesse segundo livro tem algumas descrições de tamanho, de estilo e tudo mais, mas não fica claro em nenhum momento do livro
o que são essas criaturas, se as criaturas realmente são monstros, se as criaturas são uma doença, se as criaturas são algo da mente das pessoas, e aí já começam as teorias para ver o que se encaixa melhor ali nesse fato das criaturas. E assim como a gente não tem a resposta para quem são as criaturas, a gente não tem a resposta de o porquê certas pessoas não são afetadas por elas, ou o porquê de certas pessoas morrerem por olhar elas. Então, duas coisas muito importantes para o contexto do livro simplesmente não são explicadas de forma nenhuma na história. E outra coisa que também me deixou muito chateado do livro terminar sem me dizer o que vai acontecer é a sequência dessa história, a sequência de o que aconteceu com o mundo, como eles vão viver agora, se eles já estão a salvo, se eles ainda vão viver com aquilo dali no cangote deles o tempo todo. Então são pontos muito importantes para a história e que não são explicados. Se o Josh Mallory fizesse um terceiro livro, fizesse sequência de Mallory e a história virasse uma trilogia, talvez essas coisas fossem ser explicadas e talvez eu amasse tanto Mallory como Caixa de Pássaros, porque Caixa de Pássaros já deixou de explicar muitas coisas que Mallory deu uma explicadinha agora, falando sobre o futuro de 10 anos depois dessa família, o que aconteceu com eles, o que aconteceu com o mundo. Tem muitas novidades, muitas explicações que não foram dadas em Caixa de Pássaros estão sendo dadas em Mallory, então isso é algo muito interessante. Torço para um terceiro livro do Josh, mas acredito que ele vai parar por aí. Acho que a história acabou agora, infelizmente. E agora, para a gente encerrar esse vídeo, o nosso retorno ao YouTube, eu vou deixar um questionamento para vocês para me responderem aqui nos comentários, ou me chama lá no Instagram e a gente bate um papo por isso. Qual a sua teoria sobre Mallory? Qual a sua teoria sobre Caixa de Pássaros? E o mais importante de tudo, me digam, vocês gostam desses livros com finais abertos, livros completamente interpretativos, ou vocês gostam de livros bem fechadinhos como eu? Responde aí, não deixa de se inscrever no canal, não deixa de dar o like, me procura lá nas minhas redes sociais que estão aqui na descrição e em breve tem mais vídeo aqui no Leitor Noturno.